Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de sábado abençoada para todo mundo, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, e eu queria falar um pouquinho sobre uma passagem bíblica, está lá em Juízes 12, eu vou fazer a leitura no livro de Juízes, no capítulo 12, no versículo 6, diz assim: Então diziam-lhes, dize, pois, Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam deles e degolavam no Val de Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Qual era o contexto aqui dessa história? Havia uma guerra civil em Israel. Os efraimitas, da tribo de Efraim, eles ficaram um pouco ressentidos porque Gideão ele luta contra os amonitas e ele vence a batalha contra Amon e ele não chama os efraimitas. Então os efraimitas se sentiram um tanto quanto deixados de lado. E eles fazem uma guerra civil, eles começam a atacar os gibeonitas, atacar o povo ali, o povo de Jefté, podemos dizer assim, e isso acaba se tornando numa guerra. E Efraim, toda vez que o exército de Efraim ele cruzava o Val do Jordão, ou seja, as partes possíveis de se atravessar do Jordão, havia guarnições gibeonitas e eles questionavam os efraimitas perguntando, olha, como que você pronuncia Shibolete? Fale Shibolete, que significa trigo, na linguagem deles lá. É mais ou menos isso que é a tradução. Uma tradução literal seria mais ou menos isso, grão de cereal ou grão de trigo. E eles não conseguiam falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Isso é muito engraçado. E com essa distinção linguística, eles eram mortos por conta de que ficava claro que eram inimigos, efraimitas. Eles não conseguiam falar da maneira que se falava habitualmente ali, costumeiramente em Israel, que era Shibolete, eles falavam Sibolete. Então, nesse contexto, dentro dessa situação, é claro que é um texto falando aqui de uma questão linguística, bem curiosa, e hoje eu estava vendo sobre a questão da guerra na Ucrânia, eu achei bem interessante porque está acontecendo uma coisa bem parecida, os soldados ucranianos eles questionam suspeitos, eles mandam falar uma palavra que o russo não consegue falar. Eu vou até abrir aqui para poder ter um auxílio. A palavra em questão é a palavra palianitsa, que significa pão, em ucraniano. E o russo não consegue pronunciar corretamente essa palavra, palianitsa. Então virou meio que a palavra de ouro da guerra que está acontecendo, Quando se tem um suspeito, eles falam assim, olha, fale palianitsa, e aí o russo não consegue falar da forma que o ucraniano fala. Então, da mesma maneira isso aconteceu, no texto bíblico que nós lemos. Agora, Alan, o que isso tem a ver com a minha vida? Em ambos os casos, isso mostra uma identidade. No caso aqui falando rapidamente dessa guerra aí, o povo russo ele quer tirar, o Vladimir Putin ele está invadindo a Ucrânia, todo mundo sabe, a gente vê tudo isso no jornal, e há uma tentativa de tirar a identidade do povo ucraniano, há toda uma colocação histórica de que a Rússia nasceu em Kiev, o russo de Kiev, que enfim, a Ucrânia pertence à Rússia. Então o intuito realmente é esse, do Vladimir Putin e da Rússia. E no caso da Bíblia, Efraim tinha perdido totalmente a identidade, como até mesmo eles se sentiam tanto quanto excluídos. Foi esse realmente o ressentimento que eles tiveram com Jefté, porque eles se isolaram. Embora eles tivessem uma porção da terra prometida que era no centro da terra de Canaã, eles meio que se isolaram ao ponto de que surgiu um dialeto, eles falavam diferente das demais tribos, E a gente tem um problema sério, porque ali ficava um monte de Gerizim, e depois de um tempo eles passaram a adorar o Senhor no Gerizim e não mais em Jerusalém. Daí até depois, quando houve o cativeiro assírio e depois houve uma miscigenação, eles passaram realmente a estabelecer culto ali, e aí se tornou o povo samaritano, onde aquele discurso da mulher samaritana, com o diálogo dela com Jesus, ela fala, os nossos pais adoraram o Senhor nesse monte. Os efraimitas, eles perderam a identidade. E meu irmão, minha irmã, nessa noite de sábado eu quero dizer isso para você, e eu falo isso com maior tranquilidade. Você pode perder tudo, eu posso perder tudo. Eu posso perder a fé, e às vezes nós perdemos, quer dizer, não é bom que perca, Nós perdemos às vezes, mas o Senhor vem e renova, traz de novo, coloca de novo a fé em nossos corações. Eu posso perder a comunhão, e às vezes perdemos a comunhão mesmo, Mas tem uma coisa que nós não podemos perder, a identidade. No dia que a gente perder a identidade com o Senhor, acabou.
não tem mais o que fazer. Essa identidade, ela é de fato o que faz toda a diferença na nossa jornada de vida. E as lutas não podem mudar a nossa identidade ou desfazer a nossa identidade. Tanto no caso da Rússia, que eu falei, da Rússia e da Ucrânia, quanto no caso dos efraimitas e gibeonitas, do texto lido, o assunto em questão é identidade. É uma identidade. Havia uma identidade linguística, uma distinção linguística, né? E o inimigo hoje, todo o ataque dele é em cima disso, para tirar de nós uma identidade com Cristo. Então, às vezes as lutas, elas vêm para isso. Quantas pessoas elas abandonam uma busca? Eu não vou entrar nessa questão, é uma questão pessoal de cada um. Você pode desistir de orar por um trabalho, você pode desistir de orar por um relacionamento que acabou, você pode desistir de orar por que quer que seja. Você não pode desistir do Senhor. Eu não posso desistir do Senhor. Eu não posso perder a minha experiência com Deus, que é uma experiência de salvação, que transcende qualquer coisa dessa vida. Então o inimigo, ele sempre tentou. Vejam, notem bem os irmãos, quando você pega lá em Êxodo, que o povo de Israel crescia demais no Egito, né, um outro texto totalmente diferente. Qual foi o intuito do faraó ali, de mandar matar os meninos hebreus? Para que as meninas crescessem e se casassem com os meninos egípcios. E aí ele ia corromper a semente santa, ele ia tirar a identidade do povo de Israel. Então o intuito do inimigo sempre foi esse. Depois, no Novo Testamento, a gente pega ali a igreja primitiva, quando o imperador Constantino ele assume o trono de Roma e ele fala, todo mundo agora é cristão, né? O inimigo tentou corromper a identidade dos cristãos, né? Se você não pode contra eles, se junte-se a eles. Então foi o que o inimigo fez. O inimigo pegou e corrompeu o cristianismo. Pegou um monte de coisas, né, da religião babilônica e foi inserido por Constantino dentro do cristianismo. Então, todo o intuito do inimigo é tentar tirar a nossa identidade. E ele quer tentar tirar a identidade sua com Deus. Ele quer tirar a sua experiência com o Senhor. Só que Deus, ele manda te dizer que isso não será possível se você estiver firme na presença de Deus. Se você estiver com a sua comunhão a cada dia sendo renovada, com a sua vida diante do altar. Se você preservar, escolher, manter essa identidade, ela não te será roubada. Daniel estava na Babilônia, mas a palavra fala que ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele sabia que aquilo ofenderia, que aquilo ia contra a sua identidade com Deus, contra a sua experiência com Deus, contra a sua experiência de fé que ele tinha tido, contra tudo aquilo que ele aprendeu enquanto ele estava na terra de Israel. Ele poderia estar na Babilônia, não importa, mas ele manteve a mesma identidade. Depois de muito tempo, eu sempre digo isso, Beltesazar manda chamá-lo e fala, és tu aquele mesmo Daniel? Quer dizer, ele era o mesmo Daniel, mesmo tempo não tirou dele a identidade. Às vezes eu encontro as pessoas da minha igreja, da igreja que eu congreguei durante muitos anos, 24 anos, na rua, e eles pensam que, né, por eu não estar mais lá, de repente pensam que eu não estou mais com a mesma identidade que eu tinha. Eu perdi a minha experiência com o Senhor, que eu saí da igreja, que eu abandonei os caminhos do Senhor. Pensam por isso, não tem motivo nenhum de pensar, né? Não tem motivo nenhum, eu não dei motivos, mas às vezes as pessoas pensam. Chegou uma época que eu fui questionado por uma pessoa, falou assim, você está na presença do Senhor? Eu falei, olha, hoje eu acho que eu estou até mais do que eu estava quando eu estava lá com vocês congregando, porque naquela época eu não estava bem, era só aparência, né? Então, as pessoas questionam, mas a nossa identidade com Cristo, ela deve ser preservada. A luta não pode influenciar negativamente na sua identidade com Deus. Não pode te fazer falar cibolete. Não, é chibolete. E é interessante porque, como eu falei, a tradução literal significa trigo ou cereais. É isso, é a palavra de Deus, que é o trigo, o pão do céu, o pão da vida que desceu do céu. Isso que nos dá identidade. É a palavra de Deus, que a cada dia nos guia, que a cada dia nos orienta, que a cada dia serve como a nossa diretriz, a nossa regra, o nosso guia de fé e de prática de vida. E é ela que nos dá identidade. Nós não somos moldados segundo a nossa razão, o nosso querer. Somos moldados segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele fala aos nossos corações. Hoje o cristianismo vive uma ofensiva por parte do mundo. Eu não vejo problema nenhum do cristianismo ser, digamos, evasivo e entrar no mundo para levar o evangelho. Não vejo. A igreja é como um barco. Não tem problema do barco entrar no mar. Problema nenhum, ele é feito para isso. A igreja, ela é feita para poder chegar no mundo e falar, olha, aceite ao Senhor.
Existe um caminho de salvação. Jesus vai voltar. O que não pode não é o barco entrar na água, é a água entrar dentro do barco. E hoje é o que está mais acontecendo. O que mais tem acontecido. A água, o mundo entrar dentro da igreja. Não a igreja ir no mundo anunciar o evangelho, mas o mundo entrar dentro da igreja. E aí a identidade é perdida. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual é o nível, qual é a profundidade, eu não sei. Não sei qual é a gravidade. Mas não deixa isso roubar a sua identidade. Não deixa. A sua experiência com Deus é única. A sua experiência com Deus é insubstituível. Não deixe Acabe tentar negociar com você. Fale que nem Nabote. É minha herança. Eu não troco. Eu não vendo. Eu posso perder a minha vida, mas eu não vou me desfazer da minha herança. A sua herança é a sua identidade, a sua salvação em Cristo Jesus. Não troque por outra, não troque por nada, não troque por coisa nenhuma dessa vida, ainda que seja bom, ainda que seja algo maravilhoso, ainda que seja algo digno, tá tudo certo, mas a tua experiência é uma experiência de salvação. A nossa identidade é essa, é a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, nos umbrais dos nossos corações, que nos libertou do Egito, desse mundo, das garras de Faraó, de Satanás, e nos conduziu, e tem nos conduzido a uma tão grande salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.